Olá, colega professor. Hoje eu trago para vocês uma outra proposta de planejamento da sua aula utilizando o Google Apresentações. Diferente da aula planejada no Google Documentos ou no Word, a aula dentro do Google Apresentações fica com uma cara muito mais agradável aos olhos e muito mais, ou seja, muito mais atraente. Como é que eu faço para acessar? Eu vou na minha conta Google. Eu posso, aqui onde tem meus aplicativos, eu posso selecionar diretamente o apresentações, ou então através do Drive, eu vou em novo, e aí me abrir a possibilidade de apresentações do Google, apresentação em branco. Então aqui eu vou criar o meu planejamento dentro de um formato de apresentação de slides. Como é que eu faço? Eu posso escolher fundo, eu posso escolher temas prontos, eu tenho temas prontos aqui, eu vou fechar, eu não quero tema pronto. Posso colocar transição automática, eu também não quero isso. Eu vou selecionar o layout da minha tela, eu quero um formato onde eu quero colocar o texto. Então, eu posso simplesmente colocar minha caixa de texto onde eu quiser ela. Eu vou tirar, eu não quero essa caixa de texto aqui. Eu seleciono a tecla de apagar, backspace. Quero selecionar um plano de fundo diferente, uma cor diferente. Então, eu quero um azul. Concluir. Poderia escolher qualquer cor, tá? Agora, eu quero colocar uma imagem no meu planejamento. Como é que eu faço? Vou vir aqui no ícone Inserir Imagem, onde eu posso buscar imagens interessantes e que não tem um fundo. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu vou fazer um upload de uma imagem aqui. Imagens. Eu tenho imagens salvas. Essa imagem aqui. Essa imagem tem fundo branco, né? Eu quero manter a transparência no fundo para que fique visível só a cor azul. Então, onde eu posso encontrar imagens assim? Eu procuro imagens no formato PNG. Então, tem um programa, um site chamado PNG Wing. Nesse site, eu vou selecionar, por exemplo, eu vou selecionar criança. Pesquisar. Crianças brincando, crianças em círculo. Vou pegar esta primeira imagem aqui. Crianças em roda. Eu clico sobre ela. Download aqui? Não, isso aqui é uma propaganda. Vou descer, ó. Aqui também tem uma propaganda. Cuidado para não clicar no primeiro download que você encontra. Tem as tags, O que são as tags? As tags são palavras programadas para quando você digitar ela. Por exemplo, se você digitar pessoas, amizade, menino, se você digitar qualquer uma dessas palavras, lá na lista total de figuras vai aparecer essa figura também. Baixar. Estou baixando a minha imagem, ó, .png. Então vai ficar, você quer abrir para vocês uma caixa de diálogo pedindo onde você quer salvar a imagem, até alterar o nome dela. No meu caso, eu já deixei programado, vai cair diretamente no meu download. Eu vou aqui, downloads, vou atualizar aqui. Caiu aqui a imagem, ó. Vou colocar roda criança. E aí eu vou voltar. Ai, meu Deus. Na minha apresentação. Inserir, eu posso vir aqui em inserir imagem, eu vim diretamente aqui, eu tenho inserir imagem, diretamente ali na iconezinho. Eu vou lá nos downloads, eu vou pegar a criança brincando de roda. Notem, ó, ficou sem o fundo, né? Olha que mais bonito que fica, né? O meu slide. E aqui eu quero escrever. Eu peguei as caixas de texto que vieram previamente programadas, né? Então eu vou vir aqui em CTzinho, caixa de texto, vou clica e arrasta, ocupar o espaço que você quer escrever. Aqui eu posso selecionar tamanho de fonte, ó, eu clico no meio, me abre a possibilidade de selecionar. Se eu clicar no menos, ele vai de 1 em 1, ó, diminuindo ou aumentando, tá? Aqui eu vou escrever, o que eu quero escrever aqui? Eu quero escrever lá, criança. Eu posso, por exemplo, mudar minha fonte, ó. Colocar em negrito, Negrito, itálico, sublinhado.
mudar a cor. Ah, eu quero que esse meu texto seja branco. Quero aumentar mais essa letra aqui. Eu quero centralizar. Aqui, ó, essas linhas eu posso, clicando na seta, alinhar à esquerda, alinhar ao centro, à direita, ou então justificar. Quando você vai colocar um texto grande, com muita informação, é sempre importante você manter ele alinhado, ele justificado, né, que fica mais organizadinho até para fazer a leitura. Nesse caso, eu quero centralizar. Ah, mas eu quero destacar esse Olá Criança. Então, eu posso criar, por exemplo, uma forma. Ó. Aqui nessas formas geométricas, formas, e vou selecionar aqui o meu triângulo, retângulo ou quadrado. Ó, mesmo processo. Deixa eu apagar aqui. Eu selecionei a forma. Clica, puxa. Com o botão clicado e solta. Criei minha forma, posso ampliar ela, posso girar ela. Ó. Não quero girar, Ctrl Z, botão normal. Eu quero mudar a cor. Ela está selecionada, ó. Não está selecionada, está selecionada. Venho aqui na minha caixinha de tinta, eu quero colocar a cor de rosa e a borda. Ó. Quero a borda verde. Espessura da borda, ó, nessas linhazinhas aqui. Eu quero uma borda bem grossa, verde. Aqui é minha caixa de texto. Agora eu vou largar esse texto aqui dentro. Quer ver? Ó, vou puxar. Ele vai ficar atrás. Então, o que eu vou fazer? Posso botar aqui, clicar na figura, com o botão direito, ordenar, enviar para trás. Eu clico de novo na figura. Deixa eu só tirar aqui. Ampliar, aumentar aqui, ó. Okay. Olha essas flechinhas, olha essa linha vermelha. Ela permite, aqui eu estou alinhando o centro, a imagem com o texto. Na vertical, na horizontal. E eu posso alinhar na vertical e na horizontal, que é o que eu quero. Tá ali. Então, com as apresentações, você tem de criar N possibilidades, tá? De organizar o seu plano de aula. Vou mostrar agora um plano pronto, que eu fiz utilizando esses recursos do Apresentações Google. Então, a proposta aqui, vou apresentar para vocês, é um plano de aula, terceiro ano do ensino fundamental. Organizei como? Eu organizei ele utilizando semanas, tá? Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Sei que essa organização ia ficar interessante para o meu aluno. E aí fazer o plano assim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Aí o meu aluno consegue se organizar no planejamento. Deixa eu só aqui. E aí, então, para vocês, primeira semana, dia 1, terceiro ano fundamental. E aí eu vou trabalhar diferentes gêneros literários. E eles estão... quais são os campos de atuação desses gêneros? Campo artístico-literário, ser classificados poéticos, que eu vou trazer, e o campo da vida pública, que é o texto do jornal, os classificados anúncios de jornal. Achei interessante colocar os objetos do conhecimento e as habilidades que vão ser trabalhadas, as básicas, porque a gente vai muito além disso, né? E na proposta aqui, da área do conhecimento das linguagens da língua portuguesa. Porém, eu posso explorar a parte artística, que vocês vão ver que vai ter uma produção de um desenho, né? Então, eu posso fazer, na verdade, é um leque de habilidades a serem desenvolvidas é muito grande. Mas eu achei interessante colocar as três principais. Busquei etiquetas na internet, né? Lá no programa, você vai escrever em português, é Flaticon. E você pesquisa, você encontra essas etiquetas, né, de selinhos para você utilizar no seu planejamento como, como é que eu posso te dizer, uma identificação visual para o seu aluno. Enxerguei esse símbolo, essa etiqueta, eu sei o que é para fazer. E a proposta é sempre, em todos os seus planos, utilizar as mesmas etiquetas. Outras etiquetas também, mas sempre aquela etiqueta vai ter aquele mesmo significado, não importa como for. É importante colocar sempre ela, né? É só copiar o slide e largar ele em cada planejamento seu, para o aluno ficar atento. Então, tem uma etiqueta que é objetivos da aula, que estava na tela
anterior, objetivos da aula, uma etiqueta de momento de leitura, momento de expressão, para fazer no caderno e para imaginar e criar. E aí eu começo a minha aula propriamente dita, né? Eu trago aqui os classificados poéticos da autora Rosiana Murai. Segue, né? Ainda continuo com a produção dela. E aí vem a hora da expressão artística. Então eu trago para o meu aluno aqui o que ele vai precisar de material, uma dica, ele pode fazer colagens nessa sua produção, e aí a orientação, né? Que ele vai reler a primeira estrofe, que ele vai prestar atenção às características da casa que aparece ali, vai depois usar a imaginação e criar o seu desenho. Depois eu trago um classificado de jornal, para o aluno fazer uma comparação. Pensando e registrando, vem a proposta aqui, ó. O selinho, a etiqueta aqui, está me dizendo que é o momento de fazer essa atividade no caderno. E vem 3 propostas, né? Tá aqui o classificado de jornal. Depois eu trago uma outra atividade, ó, o selo está aqui, a etiqueta está aqui para o meu aluno. Eu trago novamente a primeira estrofe do classificado poético e o classificado de jornal. O aluno vai fazer algumas análises, né? Esses dois formatos de texto, os 2 gêneros literários. Depois eu trago o verso da Rosiana Murai, em que um garoto, né, um menino, habitante do nosso planeta, que quer se corresponder com um habitante da outra galáxia. E aí vem a etiqueta da hora da produção, é a hora do aluno criar. Então ele vai imaginar que ele é esse garoto de outro planeta e vai se corresponder com o menino terráqueo. E aí e tem a orientação do que ele vai contar. Ele pode, escreva seu texto na forma de poema se preferir. Mas antes de começar, leia antes de começar. Então eu peço que o aluno dá um pulinho na página seguinte para ele se inspirar. E aqui eu tenho a resposta que a própria autora Rosiana Murai fez. Então ela fez um texto de um aluno, uma criança, querendo se comunicar com um ser de outro planeta, e a resposta que viria de um habitante de outra galáxia. E por fim aqui a minha apresentação. Então essa proposta ela fica muito mais atraente aos olhos e conquista muito mais o seu aluno. Não importa de qual modalidade de ensino, né, de qual etapa ele seja, principalmente para as crianças, né, para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Você pode utilizar o seu plano, uma aula simultânea, né, que você vai acessar o Classroom, vai acessar o Meet, vai apresentar para o seu aluno, vai deixar depois lá para ele com uma atividade no Google Sala de Aula, vai ler com ele o texto e depois dizer, depois vocês farão as propostas que seguem, né? Fazer análise que está ali e que o aluno, mas não guardar ele a fazer as atividades. Vai ler os textos, vai apresentar as propostas e depois o aluno vai fazer de forma assíncrona as atividades que você vai deixar lá no Google Sala de Aula. Você pode começar o seu Google Meet, né, sem a sua apresentação, você declamando para o seu aluno. Então, são N possibilidades que tornam a aula mais agradável e mais encantadora. Mas e o meu aluno que não tem acesso à tecnologia, que vai precisar buscar o plano lá na escola? Aí eu vou ter que fazer um outro planejamento? Você vai ter materiais. Você vai planejar de novo? Vai, mas você vai ter materiais. E interessante também é você fazer primeiro o planejamento no formato do Google Documentos ou no Word, deixar ele prontinho, pensar ele ali, e esse planejamento você vai entregar para o seu aluno impresso. Mas depois você vai criar seu material no Google Apresentações para disponibilizar no Google Sala de Aula. E aí você vai ter material que é toda a sua carreira como profissional. Você vai poder adaptar ele, né? Você vai sempre ter um material ali, uma carta na manga, um plano pronto, é pronto para você adaptar conforme a sua turma, né? Porque cada ano as turmas mudam, apresentam dificuldades diferenciadas, mas você vai poder adaptar esse plano, já está praticamente pronto. Então, o trabalho inicial ele é mais árduo, mas depois a gente colhe, né, os louros, né, os bônus, né, de ter feito um planejamento assim. Aqui então estaria a proposta, né, a mesma proposta, só no formato Google Documentos, que você vai imprimir e entregar para o seu aluno. Então hoje era isso, né, a ideia era apresentar para vocês um novo formato de planejamento, muito mais atraente, muito mais criativo, e espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Eu vou deixar disponível para quem se inscrever no meu canal, dá um joinha aí no tutorial, e
acessar, né, contatar comigo via e-mail, solicitando então que eu compartilhe essa aula com vocês, certo? Um abraço e fiquem com Deus.